Ah, queridões barra queridonas, seja bem-vindo barra vinda a mais um vídeo aqui do canal e hoje a gente vai falar das questões mais fáceis de matemática do Enem 2018. Eu tive que selecionar algumas, mas no Enem praticamente todas as questões são fáceis ou relativamente fáceis. Não tem muita questão difícil, que é como você vai ver no vídeo das questões mais difíceis. Foram só 5 mais difíceis e muitas mais fáceis. Então eu tive que selecionar algumas, peguei as mais características para fazer sentido nesse vídeo daqui, mas selecionei 11, senão o vídeo ficaria longo demais também. 136, vamos lá. Foi a primeira questão de matemática, inclusive. 130... Ah, essa aqui é super tranquila. Tá mostrando na tela. Essa era uma questão de álgebra e aritmética, simplesmente multiplicar e dividir e interpretar a unidade de medida. Unidade de medida aqui é o quilômetro por hora. Você tem que entender o que é quilômetro por hora. Significa que se eles estão a 6 quilômetros por hora, em uma hora eles percorrem 6 quilômetros. É isso a interpretação da unidade de medida que eu falo tanto nos meus vídeos, que eu falo tanto nos meus materiais, que eu falo tanto em todos os lugares. De nada adianta ficar decorando se você não entender o que significa cada uma das unidades de medida, principalmente em ciências da natureza. Você vai ver nos vídeos de natureza como eu bato na tecla das unidades de medida, como elas são importantes. Mas vamos lá, se é 6 km por hora e eles andaram durante 90 minutos, o que são 90 minutos? Uma hora tem 60 minutos. 60 minutos tem uma hora. 30 minutos é meia hora. Ou seja, 90 minutos é uma hora e meia. E se eles percorrem 6 km em uma hora e meia, eles vão percorrer os 6 km mais metade desses 6 km. Porque se em uma hora percorre 6, em meia hora percorre 3. Então, em 90 minutos, quantos quilômetros eles vão percorrer? 6 mais 3, 9 quilômetros. Super simples. Interpretar a unidade de medida você poderia fazer por uma regra de 3 também. Poxa, se em uma hora percorrem 6 quilômetros, em uma hora e meia eles percorrem x quilômetros. Faz o produto cruzado, super simples, álgebra e aritmética, que é o tanto que eu falo na minha apostila dos assuntos que mais caem no Enem. Mas vamos lá. 9 quilômetros foi o primeiro, aqui foi o segundo. Mesma coisa, uma hora e meia. Em uma hora percorre 5, em meia hora percorre 2,5. Então em uma hora mais meia hora percorre 5 mais 2,5, percorre 7,5 quilômetros. E por último, esse daqui é o mais simples de todos, nem precisa dividir nem nada. Se é 6,5 km por hora e andou exatamente uma hora, percorreu 6,5 km. Isso daqui é a interpretação pura da unidade de medida. Então está perguntando as distâncias percorridas em ordem crescente. Qual que é o menor de todos? Esse. Qual que é o segundo menor? Qual que é o maior de todos? O primeiro. As distâncias percorridas, o menor de todos, o do meio e o maior de todos. Resposta certa, letra A. Super simples essa questão, lógico, porque esse é o vídeo das questões mais fáceis. Vamos para a próxima. Tchau, tchau! Essa questão também era extremamente simples e estava perguntando o nome desse triângulo. Foi um pouquinho diferente de outras questões de matemática que pediam mais cálculos. Aqui só queria o nome desse tipo de triângulo. Nós temos vários tipos de triângulo. Nomenclatura com base no ângulo dele e nomenclatura com base na relação entre os lados. Aqui estava pedindo essas duas coisas. Como a gente sabe que o comprimento dos dois remos é igual, a gente sabe que esse lado é igual a esse lado. E quando eu tenho dois lados iguais em um triângulo, isso é um triângulo isósceles. Isósceles. Mas agora a nomenclatura com base nesse ângulo daqui. Esse ângulo é maior do que 90 graus, então esse é um ângulo obtuso. Se fosse um ângulo exatamente igual a 90 graus, seria um ângulo reto. E se fosse um triângulo com um ângulo menor do que 90 graus, seria um ângulo agudo. Obtuso, maior do que 90. Igual a 90 reto, menor do que 90 agudo. Como isso é um triângulo com um ângulo obtuso, é um triângulo obtusângulo. Então, ele é um obtusângulo. Resposta certa, letra E de elevador. Não sei porque eu pensei em elevador, mas letra E de elevador. Mas agora atenção, por que eu coloquei essa questão daqui e não outras fáceis nesse vídeo? Porque essa questão tem um detalhe muito importante. Eu praticamente errei. Eu confesso para você que eu quase errei essa questão. Se eu não tivesse tempo de revisar a prova de matemática depois que eu fiz o Enem,
eu teria errado essa, e ela é uma das mais fáceis da prova. Minha nota teria sido prejudicada muito, porque eu acertei muitas questões difíceis, só que eu teria errado essa questão muito fácil daqui. Por que que eu quase errei? Falta de atenção. Depois, quando eu revisei, quase na hora de passar para o cartão resposta, eu mudei para a resposta certa. Então, o meu pedido aqui para você é, antes de fazer super aloprado a prova de matemática, faça com um pouquinho mais de calma, porque isso não vai garantir que você vai ter tempo de revisar no fim. Eu tive sorte de ter usado métodos alternativos de resolver as questões que me pouparam tempo e me deram um pouquinho de tempo para voltar nas questões e revisar. Mas nem sempre vai ser possível isso, então não conte com a revisão para acertar questões assim. Você tem que acertar logo de cara. Essa questão super tranquila, escala de dimensões lineares. Não foi nem a escala super complexa de relacionar a dimensão linear com área ou de dimensão linear com volume, que é o que eu já falei bastante, que eu tenho certeza que vai cair uma questão no Enem 2019. Essa daqui, super tranquila, estava simplesmente dando uma escala e perguntando se no mapa essa é a distância, qual que é a distância na vida real. A única coisa que poderia ter pegado em você é que aqui deu em centímetro e estava perguntando em quilômetro. Mas, sinceramente, é só conversão de unidade de medida. É super fácil de fazer. Em escala, o que acontece? 2,58 milhões. Significa que no mapa, 1 centímetro do mapa representa 58 milhões de centímetros na vida real. Houve uma redução de 58 milhões. Já mostrei no vídeo do que mais cai em matemática no Enem, que esse eu tenho certeza que eu já postei, falando exatamente de escala e da relação da escala com os comprimentos, com áreas e com volumes. Se você não viu esse vídeo, eu vou deixar o link aqui na descrição, porque esse é importantíssimo. Você provavelmente não estava inscrito no canal ainda, então perdeu o vídeo do que mais cai em matemática. Só que isso daqui, importantíssimo, 58 milhões é 1 centímetro. Ou seja, 7,6 centímetros vão ser quantos milhões de centímetros na vida real? É regra de 3, é álgebra e aritmética. Poxa, isso daqui é uma regra de 3. 1 está para 58 milhões, assim como 7,6 está para x. Só fazer isso. Produto cruzado, 58 milhões vezes 7,6 é igual a 1 vezes, no caso aqui, interrogação, ou x, o que você quiser. É só multiplicar 58 milhões por 7,6. E aqui você vai encontrar a resposta em centímetro. Para passar para quilômetro é só você colocar naquela tabelinha super simples que eu já mostrei aqui no canal, mas eu vou mostrar aqui de novo, se você instalar o dedo junto comigo. 3, 2, 1... Ah, moleque, obrigado. Seguinte, acabei de fazer o cálculo aqui, 58 milhões vezes 7,6, já achei esse número esquisito. Simplesmente vou colocar a casa das unidades na unidade de medida que ele é. Ou seja, o zero vai exatamente na parte do centímetro. E como a gente está falando de dimensões lineares, não é nem centímetro quadrado nem centímetro cúbico, vai simplesmente um número por casinha. Ou seja, 0, 0, 0, 0. 0, 0, 0, 0. 8, 0, 4, 4. 8, 0, 4, 4. Simples assim. Para eu passar de centímetro para, por exemplo, metro, eu simplesmente coloco a vírgula na casa do metro. Para passar para decâmetro, coloco a vírgula na casa do decâmetro. Como está pedindo em quilômetro, simplesmente vem para cá, para a casa do quilômetro. Minha resposta é 4408 quilômetros. Resposta certa. Vamos ver, letra A de A, que delícia! Essa próxima questão também era muito simples, eu coloquei até como dificuldade 1, todas as que estão aparecendo até agora nesse vídeo eu coloquei como dificuldade 1 na apostila. As dificuldade 2, que são um pouquinho mais complexas, eu vou colocar logo em seguida. Vou avisar para vocês quando tiver essa transição. Mas essa daqui ainda está dificuldade 1, você só precisava entender que de rodada em rodada o número de jogadores cai pela metade. Ou seja, se inicialmente são 128 tenistas, na primeira rodada vão ser 64 partidas, que é metade de 128. Porque é de 2 em 2, lógico que vão ser 64 partidas e 64 vão ser eliminados. Porque 64 vão ganhar, 64 vão perder, esses 64 saem e aí eu vou ter 64 tenistas na próxima rodada. O número de partidas vai ser sempre metade do número de tenistas que sobraram. Ou seja, se eu comecei com 128 tenistas, eu começo com 64 partidas. E depois, quando os 64 são eliminados, eu vou ter metade disso de partidas. 32. E depois, 32 vão ser eliminados, vão sobrar 32 para fazerem 16 jogos. 16 vão ser eliminados, vão fazer mais 8 jogos.
8 vão ser eliminados, mais 4 jogos, 4 vão ser eliminados, mais 2 jogos, e por fim, a nossa final, que é o último jogo. Resposta certa, a letra E de Eita, Humberto, quase que eu marquei a letra C, que a letra C era 128 mais tudo isso. Mas não começa com 128 partidas, começa com 128 pessoas, mas são só 64 partidas. Letra E de E. E agora, por fim, a última questão de dificuldade 1 que eu resolvi colocar nesse vídeo daqui, o resto vamos colocar as de dificuldade 2. Essa questão gerou polêmica na hora da prova porque, pelo amor de Deus, quem deixa uma criatura hiperativa dessas livre para ficar brincando no elevador? Mas é muito simples você resolver, é só você seguir os passos dela ao contrário. A última etapa aqui foi que ele parou no 5º andar. E para ele parar no 5º andar tá escrito aqui, ó, desceu 4 e parou no 5º andar. Então, poxa, ele desceu 4 e parou no 5º andar. Ele antes estava no 9º andar. Super tranquilo, estamos indo de trás para frente. Na hora da prova você pode ir rabiscando para saber as etapas que você já fez. Enquanto o Enem ainda é em papel, né? Porque quando se tornar digital não vai dar para fazer isso. Depois, ó, subiu 9. Antes de ele ter descido esses 4, ele subiu 9. Poxa, ele já está no 9º. Significa que ele estava no andar 0. 0 andar antes de chegar para o 9º. Então, se ele subiu 9, naturalmente ele foi para o 9º, depois desceu 4 e veio para o 5º. Vamos lá, subiu 9. Desceu mais 13. Antes de vir para cá, ele tinha descido mais 13. Então ele estava exatamente no 13º andar. Porque ele desceu 13 e veio para o 0, depois veio para cá, depois veio para cá. Estamos indo de trás para frente. Desceu 10. Ou seja, antes de estar no 13º, ele já tinha descido 10. Então ele estava, na verdade, no 23º, desceu mais 10 para vir para o 13º. Depois desceu mais 13 para vir para o 0. Então, ok, o andar mais de cima, por enquanto, é o 23º. Vamos lá. Subiu 7 andares. Então, aqui, para ele chegar no 23º, ele subiu 7 andares. Logo, ele estava no andar de número 16. E aí, acabou a sequência. Subiu 7, desceu 10, desceu 13, subiu 9, desceu 4, parou no 5º andar. A pergunta é, considere que no trajeto seguido pela criança o elevador parou uma vez no último andar do edifício. Ou seja, esse daqui é o último andar do edifício. Não pode ser o 16, porque tem um andar maior do que o 16. Então o 16 não é o último andar. Tá perguntando o último andar do edifício, qual que é? 23. Super simples essa questão. Agora vamos para as questões de dificuldade 2. Essa questão foi um pouquinho mais difícil porque envolveu porcentagem, mas porcentagem é multiplicação e divisão, é fração como um todo, não é complicado. É super simples quando você entende o que é a porcentagem. Antes de mais nada, você não pode simplesmente tirar 45% disso e dar a sua resposta. Porque o que aconteceu foi, no primeiro mês, ele viu uma redução de 25% do que ele tinha. No segundo mês, ele viu uma redução de 20% do que sobrou, não do que ele tinha inicialmente. Se reduziu mais 20%, é lógico que ele não vai calcular o 20% de quanto ele tinha inicialmente. Primeiro eu vou calcular 25% disso, encontrar um resultado e depois tirar 20% desse resultado para ver o resultado final. É super tranquilo isso quando você entende o que você tem que fazer. O que é a porcentagem? 25%? Deixa eu pegar a belíssima caneta aqui, 25%. 25% de 280 é a mesma coisa que 25% vezes 280. Mas 25%, o porcento é a mesma coisa que sobre 100. Toda vez que você vir tantos por cento, é a mesma coisa que tantos por 100. Ou seja, 25% é a mesma coisa que 25 sobre 100. Multiplica 25 por 280 e divide por 100. Um jeito mais fácil de você fazer é simplesmente simplificar essa fração primeiro. Cortar por 25 vai dar 1/4. 25% é a mesma coisa que 1/4. 1/4 de 280 é só dividir 280 por 4. 280 dividido por 4 você pode fazer no cantinho. É a mesma coisa que você dividir por 2 e depois dividir por 2 de novo. 280 por 2, 140. Por 2, 70. Logo, menos 25% é a mesma coisa que menos 70.
De 280 menos 70 foi para 210. Aí eu vou calcular 20% de 210 e aí eu vou perceber quanto que sobrou de colesterol. Agora eu vou te mostrar uma segunda forma de calcular a porcentagem nessa outra etapa daqui para te dar o máximo de repertório possível para que na hora da prova você saiba usar um ou saiba usar outro, que é inclusive a proposta da apostila. Eu dei a resolução certa, mas sempre que possível eu dei também uma outra resolução para que na hora do Enem você tenha o máximo de formas possível de resolver e não erre uma questão porque, não sei, um jeito. Ensinei o máximo de formas possível na apostila e é o que eu vou ensinar aqui agora para você. 210 é o 100%, é o inicial. 100% menos 20% vai sobrar quanto? Vai sobrar 80%. Ou você calcula 20% disso e subtrai, que nem eu fiz aqui, ou você já calcula 80% de 210. Porque se isso daqui é 100%, 100% menos 20% dá 80%. Logo, isso daqui já é o que sobrou. Ao invés de eu fazer esse cálculo daqui e depois subtrair, eu já calculo direto 80%, ou 80 sobre 100, que é a mesma coisa que divide por 2 dá 4 quintos. 4 quintos vezes 210. E aqui eu faço esse cálculo, eu já vou encontrar a resposta. Não tem uma subtração ainda para fazer. Encontrei que a resposta é 168 mg por decilitro, basta olhar na tabela daqui onde que está o 168. O 168 está em alta, de 160 a 189. Essa questão é um pouquinho mais complexa porque a gente está acostumado a gráficos com números, super simples. Aqui eu não desenhei carros porque eu não sei desenhar direito. O Esdras que está fazendo as ilustrações do meu livro, eu só fiquei com a história. Isso daqui eu fiz estrelas porque é mais fácil para mim. O que são esses carros daqui? Tá dizendo que aumentou em 360, mas na verdade só aumentou em 3 carrinhos? O que isso significa? É muito esquisito quando a gente só está acostumado a ver gráficos com números. Mas aqui era a mesma coisa. Os carrinhos, ou estrelas no caso aqui, representavam uma certa quantidade de carros da vida real. Como está dizendo que de 2015 para 2016 houve um aumento de 360 vendas, 360 unidades, significa que esses 3 carrinhos daqui representam 360. E quando você entende isso, por meio da interpretação de gráfico, você consegue entender quanto que vale cada um dos carrinhos. Poxa, regra de 3. Se 3 carrinhos valem 360, quanto vale um desses carrinhos? Vale 1/3 disso. Você pode fazer o produto cruzado, seja como for. Eu gosto de fazer regra de 3, já entendendo. Se daqui para cá dividiu por 3, daqui para cá também dividiu por 3. Logo, cada carrinho vale 120. Cada um desses ícones daqui representam 120 unidades na vida real. Como a pergunta é qual que é a média de vendas ao longo de todos esses anos, basta eu fazer a quantidade de carrinhos como um todo dividido por 1, 2, 3. Média aritmética. Não está pedindo ponderada nem nada. Então, média aritmética simples. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou seja, são 8 carrinhos, sendo que cada um vale 120. Logo, 960, né? 960 carros vendidos ao longo desses 3 anos, dividido por 3. Isso vai dar 320. É a sua resposta certa. Essa questão daqui foi muito boa e ela se encaixa perfeitamente com a primeira coisa que eu falei na revisão de matemática para o Enem. Se você não viu esse vídeo, é porque você ainda não estava inscrito. Isso daqui, grandezas proporcionais, diretamente proporcionais, inversamente proporcionais, é o que com certeza vai cair no Enem 2019, é o que você precisa entender. Isso daqui era de dificuldade 2, não era tão simples assim, mas é só entender proporcionalidade e relação entre as grandezas. Vamos lá! A gente vai comparar a força, a intensidade da força do A com o C e do A com o B. Por que não do B com o C, Humberto? Poxa, porque do A com o C, o A tem a mesma massa que o C, o que está mudando é só o raio. E o A tem o mesmo raio que o B, o que está mudando é só a massa. Do B para o C está mudando as duas coisas. O raio do C é maior do que o do B, mas a massa do B é maior do que a do C, então tem duas variáveis aí que estão variando, e isso não é legal. Para facilitar, eu vou pegar do A com C, comparar A com C,
depois comparar a intensidade do A com o B e vamos ver qual que é maior, qual que é menor. Beleza? Vamos lá. Poxa, se o raio do C é maior do que o raio do A e as massas são idênticas, o que está acontecendo? A força do A e a força do C, K vezes M sobre raio ao quadrado, o K é uma constante. Pô, aqui é igual e aqui é igual. Não modificou em nada. A massa, ó, é constante também. Igual, igual. O que aconteceu é que no caso do A, esse raio daqui é menor. E esse raio do C aqui é maior. Qual que é a relação entre a força e o raio? Eles são inversamente proporcionais. A força é inversamente proporcional ao quadrado do raio. Então o que está acontecendo? Quanto maior for o raio, menor é a força. Porque conforme raio ao quadrado aumenta, está no denominador, essa fração inteira aqui vai diminuir. Quanto maior o raio, menor é a força. Então, se o raio do C é maior do que o raio do A, a força no C é menor do que a força no A. Força no A é maior do que a força no C. Vamos ver agora A com B. O raio é exatamente igual. O que está mudando agora é a massa. Força do A, força do B. O que está acontecendo? A constante continua igual. Os raios ao quadrado agora continuam igual. Porque raio é igual, raio é igual. Esses dois aqui são iguais. O que vai mudar é a massa. Pô, a massa do B é maior do que a massa do A. Então, como a massa e a força são diretamente proporcionais, a força que está sendo atuada em B é maior do que a força que está sendo atuada em A. Força do A é menor do que a força atuando em B. Aí vem a pergunta, qual que é a relação entre B e C? Eu já encontrei a entre A e C e A e B, mas qual que é a relação entre B e C? E vamos pensar o seguinte, se a força que atua no A é maior do que a do C, e a força do B é maior do que a atua em A, lógico que a força do B é maior do que a que atua em C. Porque, olha, se a força de C é maior do que a que atua em A, e a força de B é maior do que a que atua em A, é lógico que a força de B vai ser maior do que a que atua em C. Eu acabei de perceber que eu falei a força que acatua. A força que acatua é a força da cacatua. Essa daqui era uma questão de média ponderada, e o negócio da média ponderada é, nem sempre ela está associada a peso de questões de uma prova, por exemplo. Isso daqui é uma questão de média ponderada porque você vai ter que multiplicar o número de acidentes pelo número de trabalhadores. Isso é uma média ponderada e é um bom exemplo de exercício para tirar esse medo de vocês de média aritmética, média ponderada, quando que aplica um, quando que aplica outro. Véi, é super simples. Se você tem que multiplicar a quantidade pelo número de trabalhadores, no caso daqui, ou a quantidade de vezes que você vai somar a nota da prova para calcular a média total, se você tem que multiplicar um número pela quantidade que você vai calcular a média, é média ponderada. Se for 1 vezes isso, mais 1 vezes isso, mais 1 vezes isso, mais 1 vezes isso, etc., é uma média aritmética simples. Aqui no caso eu tenho pesos. Poxa, se 15 trabalhadores tiveram 2 acidentes, quantos acidentes aconteceram no total para essa galera aqui? 30. E aqui 30 também, 10 vezes 3. E aqui 24. E aqui 10. Então é uma média ponderada super tranquila. Para calcular a média de acidentes por pessoas, você simplesmente vai fazer 0 vezes 50, mais 1 vezes 17, mais 2 vezes 15, etc, etc e etc. E aí a pergunta que fica é, por quanto que eu vou dividir tudo isso? Eu vou dividir pela soma do número de acidentes ou vou dividir pela soma do número de trabalhadores? E não precisa ficar decorando. Não quer a média por trabalhador? Por trabalhador é dividir pelo número de trabalhadores. 50 mais 17 mais 15, etc. Então isso é uma questão de média ponderada, mas que os pesos, na verdade, é 50 para o 0, é 17 para o 1, é 15 para o 2, etc. É uma média ponderada meio esquisita, mas que é média ponderada como um todo. Multiplica os pesos pelos números e divide pelo número total de, no caso, trabalhadores. Fazendo esse cálculo, você encontra que a resposta é 1,11. Ó, como eu ensinei essa questão na Pode Vir Enem, foi um jeito um pouco diferente do que realmente você poderia fazer, que é por progressão aritmética. Isso é progressão aritmética.
80, mais 20, 100, mais 20, 120, mais 20, 140, etc, etc, etc. Tranquilo até de você resolver. Mas eu sempre tento fazer de um jeito diferente, minha cabeça funciona de um jeito estranho. Eu nunca confiei, eu nunca lembro daquelas regras de, do 10 ao 50 tem que você subtrair um pelo outro e depois somar um, ou entre o 10 e 50 você tem que subtrair um do outro e subtrair um, ou você manter simplesmente a subtração. Tem umas regrinhas específicas, você entre um e outro, ou de um ao outro, eu nunca confio. Na verdade, eu nunca decorei isso. O que eu faço é o seguinte, poxa, do 80 para o 1380, teve quantos postes aqui? Você poderia fazer 1380 menos 80, que dá 1300. Poxa, é de 20 em 20, né? Divide isso daqui por 20, que dá 65. Opa, são 65 postes, show de bola, acertei. E não, tá? Não são 65 postes, são 66 postes, porque aqui está incluindo do 80 ao 1380. Mas como você vai saber se está incluindo ou se está excluindo, por que tem que somar um? O truque para você resolver e você ter certeza absoluta de que esse número daqui é a resposta certa, o que no caso não é, o que você vai fazer? Imagina que é para um número menorzinho. Vamos lá, faz de conta que eles só colocaram um poste até os 120 metros. E vamos ver qual que é a lógica para depois extrapolar para o 1380. Poxa, 3 postes aqui, né? Do 80 ao 120. Vamos lá, a gente sabe que é final menos inicial, 120 menos 80, 40. Se é de 20 em 20, divide por 20, você encontra 2. Tem 2 postes aqui? Não, né? Tem 3 postes aqui. Então, todo número que eu encontrar nessa divisãozinha daqui, eu tenho que somar 1 para encontrar o número de postes total que tem nesse intervalo. Então, o que eu acabei de fazer? Eu não fiz exatamente isso. Final menos inicial, dividir por 20, que é o intervalo de metros entre um poste e outro. Não encontrei 65. Quantos postes tem nesse intervalo? Seguindo essa lógica que eu fiz no pequenininho para depois extrapolar, tem que somar 1, 66 postes. Então eu tenho 66 postes aqui com certeza. Não é, será que é 65? Será que é 64? Será que é 66? Eu encontrei a lógica aqui. Se você quiser ter certeza absoluta, faz mais um, ó. Do 80 para o 140. Faz 140 menos 80, que dá 60. Divide pelo 20, que é o intervalo, sempre, vai encontrar 3. Tem 3 postes aqui? Não, tem 4 postes. Então sim, você vai ter sempre que somar esse umzinho aqui, porque você está incluindo as pontas. Então você vai ter que sempre somar 1, são 66 postes, cada poste vale 8.800 e a resposta certa, eu não me preocupei em fazer esse cálculo, a resposta certa é 528 mil. E percebe que as alternativas estão sempre variando de 8.000 em 8.000. Se você tivesse feito esse cálculo daqui, 65 vezes 8.000, você encontraria outra resposta. Se você tivesse feito 64 vezes 8.000, encontraria outra. Se você achasse que tinha que somar 2 aqui, porque você tem que somar uma extremidade com a outra extremidade, você ia encontrar outra resposta. Mas só uma é a resposta certa, porque são 66 postes. Você descobriu porque você fez para o pequenininho e depois extrapolou para o grande. Sempre que você estiver em dúvida, quando tiver um negócio muito grande, tenta para o pequenininho, encontra uma lógica primeiro, depois extrapola, que fica muito mais fácil e mais garantido, sem medo de errar. E por último, eu não vou resolver essa questão. Humberto, você disse que ia resolver 11 questões. Eu não vou resolver essa questão de propósito, porque essa questão daqui foi uma das mais fáceis da prova, mas também foi uma questão que eu errei no Enem 2018. Eu só errei 2 questões no Enem 2018, uma foi uma das mais difíceis e a outra foi uma das mais fáceis. Então, para fazer você ver os outros vídeos aqui do canal, eu te convido para o vídeo das questões que eu errei em matemática no Enem. Foram só essas 2 e eu mostro para vocês por que eu errei essa questão, para você não cometer os mesmos erros do que eu. Por isso que você tem que estar inscrito, tem que verificar sempre nos envios aqui do canal para ver se não perdeu nenhum, porque um complementa o outro, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo com as questões mais fáceis de matemática. Ainda dá para sair das mais difíceis, mas tá tudo aqui no canal. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tem muita coisa aparecendo aqui na descrição do vídeo, na tela final, seja o que for. E é isso, gente. Cansei. Nossa senhora, cansei mesmo. Mas por hoje chega de gravar, né? Eu acho que eu vou ver gameplay de Minecraft. Falou!
Eu tenho 1 milhão de coisas pra fazer, mas eu gostei desse negócio de colocar invertido. Então agora eu vou tentar falar invertido do invertido pra ver se sai normal. Olha só, o invertido de topíssimo. Falhou. Vou tentar de novo. Vamos lá. Omissimo. Invertido de topíssimo.